Boa noite, hoje episódio 298 e eu tô gravando com o nariz escorrendo, quase melhorando de uma gripe. Ainda fui caminhar, tô meio gravando pela segunda vez porque tinha gravado e o arquivo foi corrompido. Fiquei tão bravo. É a vida querendo que eu regrave, só que de outra forma, porque aquela forma eu achei que ficou bom. Agora foi perdida para todo sempre. Aquela perspectiva da realidade registrada naquele momento pro meu eu do futuro. Isso foi há 15 minutos atrás. 20 minutos atrás. Será um vídeo por dia, todo dia por um ano, serão 365 vídeos. E o vídeo que eu tô regravando, que eu falei sobre foi a ideia de um dos inscritos recente. Deixa eu pegar aqui. O nome dele é Vulgo G.D. Newton. Mostrou uma perspectiva que eu não estava ciente ou consciente, porque até mesmo contra-intuitivo você pensar de ter consciência da própria lucidez da realidade, né? Então, o exemplo que ele utilizou, eu passei a começar a vislumbrar e tentar entender e enxergar de uma forma diferente, né, a realidade. E é claro, né, é buscar estar sempre me aperfeiçoando, lembrando que a minha mera, humilde e insignificante opinião, que ela está sempre mudando, e que hoje a minha percepção está mudando a partir desse conceito novo, né, de lucidez onírica. E eu gravei um vídeo sobre sonho lúcido, mas mais voltado para o sonho em si e desvabrar o inconsciente, mas nunca tinha pensado na parte consciente da própria realidade, né? Então, essa lucidez onírica da realidade seria como se fosse a consciência, né, desperta dentro do sonho, né? Só que reconhecendo que está em uma realidade ilusória, né? Então, perceber isso seria um processo de certa forma ampliar, né, a percepção da realidade. E que agora eu estou buscando maturidade nesse conceito para tentar entender e enxergar, né, certos vislumbres, né, poderia dizer assim, da sincronicidade ou de como a realidade reflete a minha parte consciente, né. Então, de certa forma, poderia dizer que existiria 5 níveis, né, dessa lucidez onírica, que eu acredito que eu passei pelo 1, pelo 2, e que agora eu tô tentando buscar entender a parte 3, né? No início, a gente percebe, né, essas coincidências fortes, né, esses déjà vu, essas repetições numéricas, esse pensamento, né? Pensamos em alguma pessoa, ela te liga, e isso vem o sentimento de que isso não é por acaso, né? Então isso começa o primeiro sinal, né? Que a percepção que essa realidade ela é maleável, né? E nós passamos por esse primeiro grau de lucidez da própria realidade. E conforme vai tendo mais maturidade em conhecer essa lucidez da realidade... Deixa eu ver, vou baixar um pouco a música aqui. Perdão. Nesse nível 2... seria o aumento, né, dessa atenção, né? É uma ampliação dessa consciência desses eventos, né? Então a frase desse escrito me deixou muita atenção, né? Que essa seria uma sensação que seria, na verdade, o oposto daquela sensação de que você sente quando está retomando a consciência em um sonho lúcido, que você pode controlar, né? Só que nesse caso começa a perceber padrões da realidade, né? Eventos, essa sincronicidade, através da própria consciência que começa a tornar lúcido esses eventos e uma simbologia de uma resposta, né? Como se fosse um reflexo. Nossa, agora até fugi um pouco do que eu estava querendo falar, porque ter consciência disso e começar a prestar atenção mais nesses eventos, nesses símbolos, então desde um canto de um passarinho, a forma de uma nuvem, o padrão de um acontecimento num dia, ou surge uma espécie de sensação que cada evento tem um significado, né, em uma conversa, né, é meio que quase que uma conversa direta com o próprio fluxo da vida, né, e é isso que eu estou buscando, né, é buscar entender e compreender esse fluxo.
para entender mais do que seria essa minha glória coletiva, né? Do porquê eu existo, né? Então, é uma espécie de processo de lembrança até, né? Então, esse aumento de atenção faz com que você passe a perceber e ter uma certa resposta intuitiva diante desses eventos de forma consciente, né? Mas como é intuitivo e as respostas são rápidas, ela é inconsciente. Seria como você tá vivendo, né, no piloto automático, mas você desacelera as questões laterais. Então, atos como tomar um café, atravessar a rua, e eles são carregados dessa presença porque você está presente conscientemente do ato, sem perceber qualquer outro tipo de coisa externa. E você tem essa resposta automática, intuitiva, mas de forma consciente e presente, né? E é como se antes de agir, nasce esse volume de estar sonhando, né? E não tem esse gasto energético. É um momento de atenção plena. Claro que, né, chegar nessa resposta intuitiva, eu acredito que eu estou bem antes nesse nível 3, eu estou no nível 2, estou começando a ter maturidade, prestar mais atenção do como eu dialogo com a vida e a vida dialoga comigo, e como eu consigo interpretar essas respostas para ter um retorno positivo de aperfeiçoamento. Tá buscando sempre, cada dia, todo dia, subindo um degrau para conquistar essa maturidade espiritual, que eu acredito que ter essa resposta 100% intuitiva com presença no nível 3, você passa a vislumbrar a ordem do invisível, né? Que seria o nível 4, né? Então, esse estado de atenção ocorre uma espécie de salto qualitativo de presença aos eventos e os fatos, né? Então, você passa a notar que certos acontecimentos eles se repetem e encadeiam como se fossem orquestrados, né, para que você tenha uma certa resposta daquilo que busca, né? Então, aquilo que você tem consciência e está nos seus pensamentos e joga para o mundo, né, com intenção, essa intenção joga de volta na mesma presença e intensidade para você interpretar como que seria a resposta, né? Uma frase que alguém disse de passagem conecta-se com um pensamento muito particular, né? Que é como se o caminho para outra oportunidade, encontros inesperados, parece fazer parte de uma certa teia maior, né? Então, é como se de fato você busca e o mundo em pequeno espaço de tempo, uma semana, 6 meses, 3 meses, né? Você vislumbrando o futuro. No espaço de 3 meses ela começa a responder para você, né? O que seria essa resposta que vem a acontecer. Mas isso não faço a menor ideia, né? Porque como eu não conheço esse nível 4, malemar a resposta intuitiva no nível 3. Imagine então a ideia de um reconhecimento pleno da lucidez no nível 5, né? Que é chegar nesse estado de consciência e perceber que eu estou lúcido dentro da realidade e quero contribuir e servir ao próprio fluxo da realidade, né? Independente das condições externas, você sabe o caminho e as suas decisões para se tornar uma espécie até mesmo de sacrifício à própria realidade, né? E isso é não no sentido de controlar os acontecimentos como um sonho lúcido, mas no de reconhecer, né? Não reconhecer essa inteligência do fluxo da vida, né? Então, meio que nasce de fato, talvez um sentimento de reverência e confiança e curiosidade, como se estivesse participando, né? Como coadjuvante ou como ator de uma narrativa, de uma perspectiva cósmica, né? Que sempre esteve acontecendo, mas como agora se torna uma parte visível, né? E consciente, né? Então, é o máximo de compreensão de sentido de resposta para a vida pelos atos, pelos eventos, pelas ações de forma consciente, né? A ideia é buscar maturidade espiritual e compreender o que seria esse reconhecimento da própria lucidez onírica da realidade, não dentro de um sonho lúcido, mas deslocando em busca da glória coletiva, né? Daquilo que eu acho que vou me satisfazer por completo, né? Mas não sei, a ideia tá
tentando entender esses conceitos. Meu eu do futuro, daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos. Espero que você tenha uma resposta à vida com mais lucidez, com mais consciência de si. E esteja tendo mais resposta intuitiva com princípios e valores humanos para a vida. E pergunte, questione, converse com ela, porque ela conversa de forma de mesma intensidade e intenção dos seus desejos, seus anseios, comportamentos. E que suas ações estão deixando registrado o legado que um dia talvez será percebido como a sua possível glória coletiva, né? É isso. E vamos para uma semana que de fato está começando as queimadas e eu acho que vai esquentar bastante. Espero que não esquente tanto como na Espanha, mas na intensidade do frio que foi, tem tanta coisa pra acontecer e tá assim seco já, o tempo tá muito seco. Eu acho que eu vou colocar um balde de água gelada aqui dentro do quarto, dentro do escritório, pra controlar um pouco a umidade também. Isso, obrigado. Eu do futuro e até amanhã no episódio 299.